A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 10. E essa é a perícope que será exposta essa manhã, meus irmãos. Já aviso que a minha intenção é expor esses 10 versículos agora. E mais tarde, no próximo culto, culto vespertino, aprofundar um tópico no final deste capítulo, ou melhor dizendo, dessa perícope, já nos últimos versículos. Espero conseguir pela manhã ainda expor os 10 versículos. Essa é a nossa intenção. Então, Efésios 2, do 1 ao 10. Assim diz o Senhor nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, os quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Oremos. Ó Deus bendito, Deus de toda vida, Deus que fez o universo, toda a criação, que nos concedeu vida 2 vezes, tanto a nossa vida, Senhor Deus, biológica, bem como a nossa vida espiritual. Ah, se não fosse o Senhor, ainda estaríamos nessa condição descrita pelo apóstolo Paulo, mortos em delitos e pecados. Mas aprove ao Senhor nos vivificar. E aqui estamos, ó Deus, vivos em Cristo Jesus, para adorar ao Senhor e ouvir no teu santo dia, mais uma vez, o Senhor falar conosco, através dessa palavra, que é vida para nós. Ó Deus, alimenta o teu povo nessa manhã. Fala conosco. Sopra em nós o teu Santo Espírito, de tal forma que saiamos daqui cheios, mais cheios ainda do Senhor, dispostos a lutar contra os inimigos que nos cercam, que nos assediam. Ó Deus, ao mesmo tempo também nós oramos para que, se porventura houver algum morto espiritual em nosso meio, alguém que ainda não foi trazido à vida, que nessa manhã o Senhor o faça por tua graça e misericórdia. Opera, ó Deus, pela pregação da palavra, do teu evangelho. Evangelho este, que traz mortos à vida. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, existem alguns assuntos, alguns temas que eles não são agradáveis a nós. Isso de forma geral. Alguns assuntos que as pessoas costumam evitar. Elas preferem nem mesmo tocar nesses temas
e até chegam a ter dificuldades de ouvir outras pessoas conversando a respeito disso. Há uma grande dificuldade de falar em alguns assuntos. E dentre esses assuntos, a morte talvez seja o principal. E, infelizmente, isso acontece até mesmo entre crentes. Há muitos crentes que possuem essa dificuldade de falarem e de ouvirem falar sobre morte. Se houver um contexto de um funeral, a pessoa até mesmo tem grandes barreiras, dificuldades de ir a esse momento ali e falar com os familiares, com os amigos, as pessoas que estão enlutadas. Devido ao assunto ser muito difícil, para algumas pessoas, pelo menos, de ser mencionado, quanto mais vivenciado. Mas observe que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, não tem dificuldade alguma de tratar deste assunto. Pelo contrário, ele fala de morte aqui de maneira muito aberta, muito clara. E não somente isso, ele usa esse tema tão importante teologicamente para tratar da salvação que o Senhor Deus deu ao seu povo. Você observa que do capítulo 1, todo o capítulo 1 que nós expomos aqui, Paulo tem uma linguagem toda voltada de adoração a Deus, de serviço ao Senhor, de ação de graças ao Senhor. As palavras do apóstolo são belíssimas, mas esse capítulo 2, ele começa de uma maneira bastante diferente, pelo menos nesse sentido. Ele é mais sombrio, o início do capítulo 2. As palavras, o contexto, o que ele está falando aqui, dizendo aqui para nós, falou para os Efésios, fala para nós essa manhã, nesse sentido, destoa um pouco do que ele vinha tratando. Entenda, o assunto é o mesmo ainda, a salvação do Senhor Deus, mas agora ele vai mostrar qual é o quadro da humanidade sem Cristo. Qual é a realidade dos homens sem a operação de Deus ainda, sem ela ter acontecido ainda. Em seguida, como veremos, ele aborda o que Deus fez pelo seu povo. Mas o início do texto enfatiza esse contexto sombrio da humanidade. E o tópico que ressalta aqui, que sobressai aqui, é exatamente esse da morte. Como uma imagem muito vívida de qual é o estado do homem sem Cristo. Bem, nessa manhã, do versículo 1 ao 10, nós veremos que o Senhor Deus, ele concede graciosamente vida a pecadores mortos, com o fim de exaltar o seu nome eternamente e para o bem da sua igreja. O Senhor Deus concede graciosamente vida a pecadores mortos, com o fim de exaltar o seu nome eternamente e para o bem da sua igreja. Veremos em 3 pontos. Observe, do 1 ao 3, nós veremos o que nós éramos antes de Cristo. O que nós éramos antes de Cristo, do versículo 1 ao versículo 3. Do versículo 4 ao versículo 6, nós veremos o que Deus fez por nós. Do versículo 4 ao versículo 6. E do 7 ao 10, nós veremos o porquê. Qual foi a razão? Qual o motivo de Deus ter feito isso por nós? O que éramos, do 1 ao 3, o que Deus fez por nós, do 4 ao 6, e do 7 ao 10, por que Deus fez isso por nós. Pode só olhar o texto, observe o versículo 1, acerca do que nós éramos antes de Cristo. Diz o versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A primeira coisa que eu quero que você observe aqui, nesse versículo 1, essa expressão que aparece logo no início aí. Ele vos deu vida. Meus irmãos, essa expressão que você vê na sua tradução, ela não se encontra no texto original. E aqui eu quero explicar isso de uma maneira mais clara para você, não entender de forma equivocada, que há uma diferença entre o que eu estou afirmando aqui e quando eu falo, por exemplo, no último sermão eu citei isso, quando você tem no texto alguma expressão que aparece, veja, versículo 15, por exemplo, capítulo 1, versículo 15, capítulo 1.
Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Eu disse que essa sentença, essa segunda parte, há um debate entre os teólogos quanto ao fato de se ela está ou não presente nos manuscritos originais, porque há manuscritos que ela aparece e há outros que ela não aparece, com relação ao amor aqui para com todos os santos. Isso é um tipo de situação que acontece, de um debate que acontece. Não é o caso aqui. O início do capítulo 2, não há disputa quanto a isso. Na verdade, é consenso. Não há, nos manuscritos originais, não há aqui a expressão ele vos deu vida. A expressão ele vos deu vida é uma inserção feita pelo tradutor. O tradutor colocou isso daqui no texto em português. E tem algumas traduções que mencionam esta expressão ele vos deu vida. Você observa que essa expressão ela não tem nenhum erro teológico, pelo contrário, isso está corretamente na teologia bíblica. Você observa que ela, inclusive, aparece no texto, no versículo de número 5, veja, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, a expressão em si ela não é incorreta, só que ela não está, como eu falei, no texto original. O texto original começa Paulo falando isso, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E por que a importância de nós ressaltarmos isso, além do conhecimento que os irmãos precisam ter acerca do texto? Bem, porque quando o tradutor faz isso, coloca essa expressão aqui no seu início, acaba sendo prejudicial, dentre outras coisas, para a intenção original do autor sagrado. Ora, o apóstolo Paulo, quando inicia o capítulo 2, falando diretamente do estado dos homens sem Cristo, isto é, de morte espiritual, e percorre essa temática até o versículo 3, Paulo quer propositadamente gerar uma expectativa nos seus leitores, mostrando primeiramente o seu pano de fundo sombrio, o contexto de morte, o contexto terrível em que a humanidade se encontra sem a graça de Deus manifesta ali salvadora para com esses ainda que não foram salvos. E somente no versículo 4, aí sim apresentar a ação divina. Então, quando isso aparece no início do texto, uma das problemáticas com isso é tirar essa intenção do autor de mostrar, fazer esse suspense, digamos assim, para só então depois mostrar a ação divina. Posto isso, vamos ao que o apóstolo Paulo diz no versículo 1 de fato. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo começa lembrando os efésios, o que eles eram antes da sua conversão, e os leva a uma viagem que provavelmente você não gostaria de fazer. Paulo está conduzindo seus leitores ao necrotério. E essa, meus irmãos, não é uma visão nada bela, de forma alguma. Paulo está conduzindo seus leitores para um local de morte, onde só há corpos estirados, onde não há vida, onde não há fôlego, onde não há nenhum tipo de ação humana, mas apenas mortos diante de si. Para os que já estiveram presentes em algum funeral, imagino se não todos aqui, provavelmente a maioria já esteve presente. Recentemente, inclusive, tivemos a passar por isso em nossa congregação. Nosso irmão Maciel, que perdeu sua mãe. Até reitero pedir oração pela vida do Maciel e da sua família. Você que vivencia isso, passa por esse contexto, lembre-se de como é. Você tem uma pessoa que você conheceu, que você falou com ela, você a viu sorrir, viu as suas alegrias e as suas tristezas, conviveu com aquela pessoa, com aquela vida, e de repente ela está estirada, sem fôlego, sem nenhuma reação, morta diante de você. E por mais que você não tenha dificuldades em tratar o problema, o tema da morte, até ouvir falar a respeito e até mesmo
presenciar, estar num contexto como esse de um funeral, mesmo para você, você sabe o quanto é difícil passar por isso. Porque a morte, meus irmãos, ela é uma consequência, como bem sabemos, do pecado. Então, nesse sentido, não é natural para nós. Nós não gostamos de passar por isso. Não queremos enfrentar isso. E quando nos deparamos com essa realidade, há sim uma certa estranheza e uma dificuldade que todos nós compartilhamos de ter que encará-la. Mas observe que é exatamente essa descrição que Paulo usa para se referir ao estado do homem sem Deus. A palavra de Deus utiliza algumas expressões para falar do pecado, da condição do homem sem Deus. O pecado é tratado como uma chaga, como doença, como lepra, entre outros males que são usados para descrever o que é o pecado e a condição do homem sem Cristo. Mas eis diante de nós a mais profunda e mais clara descrição do homem sem Cristo. Paulo não diz que o homem sem Cristo está numa condição simplesmente de doença grave. Ele não está num leito de hospital, ali sendo medicado e numa UTI, sob aparelhos e precisando... Não. Ele vai além disso. O estado do homem, como eu já falei, o lugar onde ele se encontra é num necrotério. Ele está morto. Morto. E morte aqui, talvez você se pergunte, mas, Alex, como é que a palavra de Deus pode afirmar que o homem está morto se nós vemos pessoas com vida, pessoas que andam, que falam, pessoas que possuem até alegrias, pessoas que não conhecem a Cristo, mas que são cheias, por assim dizer, de vida. Ora, a morte que o apóstolo Paulo menciona aqui é a morte espiritual. Esse é o estado do homem para com Deus. Ele pode ter uma vida, biologicamente falando, muito saudável, ele pode ter inúmeros planos e executar esses planos, ele pode ter uma condição aparentemente quase que perfeita em sua condição biológica, mas espiritualmente, se este homem não está em Cristo, o estado dele é de um cadáver espiritual. Um cadáver. E aí é impossível não fazermos a pergunta que provavelmente você já deve ter ouvido quando ouviu sermões nesse texto. Quando Paulo descreve o homem dessa forma, e é o Espírito Santo de Deus que está fazendo isso pelo seu apóstolo, a pergunta que nós fazemos é: o que é que um homem morto pode fazer? Um homem que não tem vida, espiritualmente falando, o que é que ele pode fazer? Lembra você, mais uma vez, diante de um cadáver, quando você esteve num funeral ou no próprio cemitério, o que aquela pessoa pode fazer? Você pode gritar com ela, você pode exortá-la firmemente, você pode suplicar a ela, você pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance, mas ela não se levantará daquele lugar. Porque um homem morto, meus irmãos, nada pode fazer. Ele não pode ouvir a verdade, ele não pode ver a verdade, ele não pode responder à verdade, não pode desejar a verdade. Ele está morto. Essa é a doutrina tão conhecida em nosso meio reformado, chamada de depravação total. E depravação total, a doutrina não ensina que o homem, ele pode, ou melhor dizendo, ele é tão mau quanto ele poderia ser. Os reformados não ensinam isso. A palavra de Deus não ensina que o homem ele é tão mau quanto ele poderia ser. Você pode observar, pela própria experiência, que há homens que são mais maus do que outros na humanidade, onde essa depravação se manifesta ainda mais fortemente em um caso do que em outro. Então, não é esse o ensino, primeiramente, aqui, para a gente já fazer essa correção logo de cara. Além disso, você pode se perguntar, mas Alex, eu conheço pessoas que, mesmo não conhecendo a Cristo, elas são altamente religiosas,
fazem orações, dão esmolas, jejuam. Como a palavra de Deus pode afirmar que o homem está morto em relação a Deus, se ainda eu consigo observar o homem sendo religioso? Ora, a religião deles, por mais que eles apresentem algumas características que possuam contato com o que a palavra de Deus ensina, essa religião não passa de uma rebelião contra o seu Criador. Porque se essa religião não procede de um coração confiante na graça de Deus, não pode ser uma religião verdadeira. Uma religião que não está fundamentada nos méritos de Cristo, que não é motivada pelo amor a Deus, antes de qualquer outra coisa, que não é submissa à sua vontade revelada, é uma religião falsa. Constitui, na verdade, como mais um ato de rebelião contra Deus, mesmo através de aspectos religiosos. Veja, por exemplo, o que diz o texto de Romanos, capítulo 3. Olha lá para Romanos, capítulo 3, e observe o texto, Romanos 3, do versículo 9 ao versículo 11. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Essa descrição do apóstolo Paulo em Romanos, ela é mais detalhada do que essa de Efésios. Se você lembrar do texto, capítulo 1 de Romanos, do versículo 18 em diante, ele começa a falar do estado dos gentios sem Cristo. O capítulo 2, ele vai falar dos judeus não convertidos. Qual é o estado dos judeus não convertidos sem Cristo? Terrível, deplorável. No capítulo 3, ele sintetiza esse pensamento e vai dizer que tanto os gentios quanto os judeus estão debaixo do pecado, não há um justo sequer, todos se corromperam, todos são depravados diante de Deus. O capítulo 2 de Efésios, esse capítulo que nós estamos expondo aqui, do 1 ao 3, traz exatamente esse ensino da corrupção de toda a humanidade. Então, o que a palavra de Deus está afirmando é que, ainda que você encontre homens religiosos, e isso, é claro, por conta da imagem de Deus presente no homem, que não foi completamente destruída com o pecado, ele ainda manifesta esses aspectos religiosos, só que sempre deturpados. Ou ele vai fazer um falso Deus para ele, ou ele vai supostamente buscar o Deus verdadeiro por meios idólatras também, não ordenados pelo Senhor. De qualquer forma, de qualquer maneira, assim demonstrando a sua depravação. Além disso, a palavra de Deus afirma em Romanos capítulo 14, versículo 23, que o que não provém de fé é pecado. Coisas feitas pelo homem, que por mais boas que sejam, e aqui boas, entenda, no sentido de serem mais conformes à palavra de Deus, mais semelhantes ao que a palavra de Deus ordena, elas se tornam más, porque são feitas contra Deus. O que a gente pretende dizer, meus irmãos, quando chamamos essas ações de boas, repito, é que elas se conformam mais ou menos ao padrão divino, do que Deus ordena na sua palavra. No entanto, essa conformidade exterior à vontade revelada de Deus não é justiça em relação a Deus. Elas não são feitas para a sua glória. Deixa eu dar um exemplo com relação a isso. Um homem, por exemplo, que dá esmolas, que demonstra algum tipo de caridade, ele está esboçando algo que mais ou menos se adequa ao que a palavra de Deus ordena. Só que o que ele faz não provém de fé. Esse homem que não está em Cristo, esse homem que é ímpio. Portanto, essa ação dele não é, em última instância, uma boa obra. As boas obras, como diz o texto de Efésios capítulo 2, essa parte final aqui do versículo 10, e a palavra de Deus como um todo ensina isso, elas elas são aprovadas por Deus, são aquelas que Deus aprova, e Deus só aprova as boas obras que são feitas em Cristo Jesus, que procedem de um coração regenerado. Todo coração depravado ainda, que não conhece a Cristo, por mais aparentes boas obras que ele faça, essas boas obras não são de fato boas obras, são más obras. Não provêm de fé, não são feitas para a glória de Deus. Ora, as motivações podem ser inúmeras. O homem que faz uma caridade,
que não está em Cristo, ele pode muito bem estar querendo aparecer para os demais. Olha como eu sou bom para a sociedade. Dá algum tipo de explicação? Ou muito mesmo por conta de uma autojustificação. Talvez não com o Criador, com a ideia do Criador exatamente, mas de alguma maneira tentando ali apaziguar a sua consciência e dizendo, eu fiz algo de bom, então se existir alguém, se existir algum Criador, se existir algo que eu vou prestar contas, eu fiz coisas nessa terra que me dão esse tipo de mérito, esse tipo de crédito para com este que criou. As motivações pecaminosas podem ser inúmeras para essas ações. Por isso não são boas obras. Os homens estão depravados. Além disso, veja, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vai lá para Romanos capítulo 8. Mais uma vez o texto de Romanos. 8. Versículos 7 e 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, quem está na carne, quem ainda não foi convertido a Cristo, não pode agradar a Deus. Por mais, repito, aparentes boas obras que ele manifeste, que não são boas em última instância, ele não pode agradar ao Senhor Deus. A sua condição é essa. E aí o apóstolo Paulo diz no capítulo 2 de Efésios, sendo vós mortos nossos delitos e pecados. Eis a causa dessa morte, delitos e pecados. Delitos aqui, meus irmãos, traz a ideia de deslize, ou desvio da verdade e justiça. Pressupõe a quebra da lei. A lei foi quebrada. E pecado, como os irmãos já ouviram aqui, significa errar o alvo, o estado de rebelião que o homem se encontra contra Deus. Essas duas palavras usadas aqui, e no plural, elas apresentam para nós qual é a condição do homem. E a ênfase é essa, é de um grande estado de pecado, ou uma montanha de pecados, delitos e pecados, dos mais variados tipos, contra todos os mandamentos, e isso desde a queda do homem em Gênesis capítulo 3. Paulo está falando isso fundamentado nessa revelação. Por que Paulo está afirmando aqui que o homem está morto em delitos e pecados? Porque lá em Gênesis capítulo 3, um dia o homem, juntamente com sua mulher, se rebelaram contra Deus e pecaram contra o Senhor. E essa quebra da lei de Deus trouxe morte ao homem, imediatamente. Física, começou o seu processo de morte, e espiritualmente aconteceu de forma imediata. O homem morreu quando comeu do fruto. E toda a sua descendência está morta em delitos e pecados. A figura que Paulo apresenta aqui, ela representa, meus irmãos, como eu já falei, a mais completa impossibilidade do ser humano reagir a qualquer interação de Deus. O homem não pode responder ao Senhor enquanto não for vivificado. Como é que a gente pode olhar para um texto como esse nessa manhã, onde você já deve ter lido inúmeras vezes e ouvido os sermões, como eu disse também, e ainda assim alguém ponderar, pensar na possibilidade de alguém sem Cristo poder responder a Deus sem que Deus intervenha? Como conciliar isso com esse versículo 1 de Efésios 2? É impossível. Impossível. Você precisa fazer uma releitura dessa passagem. Você tem que amenizar aqui as palavras de Paulo. Porque se o que ele está falando é morte de fato, como eu disse, alguém no estado de morte não tem como fazer absolutamente nada, ele é um incapaz. Se essa é a condição do homem, se ele está incapaz de responder a Deus em fé salvífica, se Deus não fizer nada, se Deus não o regenerar, se Deus não operar nele, ele continuará morto e irá para o inferno. É isso que vai acontecer naturalmente com qualquer homem, qualquer ser humano, se Deus não operar.
Agora observe como o apóstolo Paulo descreve aqui o estado que nós estávamos, que é de morte, e debaixo dos poderes de quem nós estávamos. No caso dos Efésios e nós também que estávamos antes sem Cristo. Versículo de número 2. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sabe como ele começa o versículo 2? Nos quais andastes outrora. Ou seja, toda a vida dos Efésios, antes de conhecer a Cristo, e a sua e a minha, estava submersa no pecado. Durante toda a sua vida, você que conheceu a Cristo, antes de você conhecer a Cristo, você sabe disso, você se afogou num oceano de pecado. Cada passo que você dava, cada pensamento, cada atitude, cada ação que você tinha era uma transgressão contra Deus. Esse tema do andar, como eu falei logo no início das exposições de Efésios, ele é bem recorrente nessa carta. Andar, nesse caso aqui, conforme o curso do mundo. Andar contrário à lei de Deus. Paulo desenvolve isso daqui e diz que havia três grandes superpotências que dominavam as nossas vidas e que dominam a vida daqueles que estão mortos em delitos e pecados. A primeira superpotência aparece aí no versículo 2, é o mundo. O mundo. E o mundo aqui se refere à ordem mundial, o sistema maligno que está em revolta contra Deus. Tudo aquilo que é anti-Deus, anti-Cristo, anti-verdade, anti-família. Tudo aquilo que é contra aquilo que é sagrado, justo e bom. Andar de acordo com o curso deste mundo, deste sistema, é afastar-se cada vez mais para longe de Deus. E antes da conversão deles, os Efésios, essa era a condição em que eles se encontravam, andando segundo os valores desse mundo. Sim, a palavra de Deus não condena, a palavra o mundo aqui não é a criação do Senhor Deus. Pelo contrário, temos que usufruir dela para a glória do nosso Deus. Mas o sistema, e é essa ideia da palavra mundo aqui nesse contexto, temos que abominá-lo. Os irmãos ouviram durante algumas semanas, acho que 3 meses, as exposições em Esté, e ali nós vimos como o contraste entre aqueles que vivem para agradar ao Senhor Deus, mesmo no contexto mundano. Não pode se conformar aos caprichos, aos prazeres, às propostas deste mundo. A palavra de Deus nos lembra dessa verdade essa manhã. Essa é a condição de alguém que está morto em delitos e pecados. Se você já foi vivificado por Cristo, você não pode andar conforme os valores deste mundo. É um absurdo alguém que professa a fé cristã falar, expressar o seu pensamento, as suas convicções baseado em ideologias mundanas. O curso deste mundo é seguido pelos mortos, não pelos vivos em Cristo. Segundo lugar, o segundo poder que ele cita aqui, de acordo com o príncipe da potestade do ar, uma clara referência a Satanás. Potestade, meus irmãos, significa os poderes. O diabo, Satanás, ele é o comandante dos poderes demoníacos que infestam toda a humanidade. E veja como Paulo usa uma expressão aqui bastante enfática. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A ideia é que o diabo está trabalhando, e a expressão ela se encontra no presente, significando que ele está sempre trabalhando. Sempre trabalhando. Juntamente com seus asseclas, miríades e miríades de espíritos demoníacos, seduzindo, tentando, corrompendo todos aqueles que estão mortos em seus pecados, em seus delitos, enganando e cegando-os. E a palavra atua aí, que aparece no versículo de número 2, é a mesma palavra que Paulo usa no versículo 19 do capítulo 1. Olha lá o capítulo 19, versículo 19 do capítulo 1. Veja, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A palavra eficácia aqui é a mesma palavra no versículo 2 do capítulo 2 para a atuação do diabo. A ideia é que
Assim como o Espírito Santo atua eficazmente nos crentes, o diabo atua eficazmente nos mortos. Essa é a ação do maligno. Ele não cessa, não há um momento em que ele para de trabalhar, frequentemente está trabalhando em cima daqueles que estão mortos. E imagine o contexto aqui, os efésios se encontravam numa cidade que era bastante ligada à bruxaria. O capítulo 19 de Atos nos mostra isso, quando Paulo pregou o evangelho ali e muitas pessoas se converteram e largaram as suas práticas de feitiçaria, queimando os livros. Então, ele está falando para pessoas que outrora serviam ao diabo num sentido ainda mais profundo, de ligação com ele. Mas o que Paulo diz aqui não se aplica apenas àqueles que se envolvem diretamente com feitiçaria. Essa é a condição de todos que não conhecem a Cristo. Satanás os governa. Satanás os conduz, influencia as suas vidas diretamente. Eles são servos do diabo. Isso não se aplica, eu repito, apenas para aqueles que afirmam isso de maneira inequívoca, aberta diante de todos. Essa é a condição de todo aquele que você conhece, familiares que você tem, seus conhecidos, seus colegas, pessoas que você convive, que não servem a Cristo, elas servem ao diabo. Meus irmãos, a Bíblia não deixa espaço para neutralidade. Ou você está debaixo do cabeça que é Cristo, ou você está debaixo do cabeça que é Satanás. Ou você pertence à semente da mulher, ou você pertence à semente da serpente. Não há uma terceira via, não há um outro meio, um outro lugar, uma outra família. Só tem duas: a de Deus ou a do diabo. E ele usa a expressão filhos da desobediência. Olha como Paulo é enfático também a afirmar isso. E esse tipo de afirmação paulina aqui, ela destroça qualquer entendimento errado acerca daquilo que os homens dizem que são filhos de Deus. Mas quem são dos ímpios? A verdade é que a palavra de Deus fala acerca deles é que eles são filhos da desobediência. Você só pode ser filho de Deus se você está em Cristo. Aí você é adotado por Deus, por meio do seu Filho unigênito. Sem Cristo, você é filho da desobediência. Da desobediência. Mas há um terceiro poder aqui que ele menciona. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja como ele começa o versículo 3, usando a palavra aqui, o pronome nós. Paulo se inclui nessa descrição. Ele cita aqui a sua vida antes da sua conversão. Sim, antes daquela estrada para Damasco, antes de Cristo, do Cristo ressurreto, lhe aparecer. Paulo se coloca na mesma categoria que os efésios se encontravam antes de conhecerem a Cristo. Mesmo ele sendo um hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, ele era tão religioso como qualquer outra pessoa da face da terra, um fariseu, conhecia a Bíblia, as Escrituras Sagradas, mais do que qualquer outro, e ainda assim Paulo pode dizer que a sua condição sem Cristo era cativa ao mundo, ao diabo e à carne. E o que Paulo está dizendo aqui não apenas é ele se incluindo, nós no sentido de ele, Paulo e os efésios. Mas como eu disse, é uma descrição, nós, judeus, e vocês, efésios, gentios. Isto é, toda a humanidade. Nós, judeus, e vocês, gentios. Sem Deus, mortos em delitos e pecados. Essa é a condição, irmãos, do eleito antes da sua conversão. Veja, o apóstolo Paulo era alguém, nessa altura aqui, já convertido ao Senhor, um eleito de Deus em toda a eternidade, mas antes de conhecer a Cristo, a condição dele não era diferente dos efésios. Também era depravado totalmente. E essa é a condição de qualquer um, inclusive dos eleitos antes da sua conversão. Mas qual é o terceiro poder aqui enorme que ele menciona? A carne. A natureza pecaminosa, os desejos naturais
desordenados. Como eu citei em Romanos capítulo 8, você vê ali no versículo 7 e 8, Paulo usa a expressão o pendor da carne. Isto é, a mente do homem sem a habitação do Espírito de Deus. Ele é governado pela sua natureza pecaminosa. O homem natural, a sua mentalidade, ela não submete a Deus. E nem pode submeter a Deus. A sua inclinação é para o mal, é para o pecado. É por isso que nós afirmamos taxativamente, você ouvirá isso novamente essa manhã, o homem, desde a sua queda, não possui livre arbítrio. Não tem. Como é que o arbítrio do homem pode ser livre se a Bíblia fala que o pendor da carne, se ele está dominado por isso, ele é governado pela natureza pecaminosa, ele tem inclinações más, pecaminosas. E por isso ele é governado. Suas ações, sua mente, seus sentimentos, sua vontade, tudo é governado pelo pecado que habita nele. É inclinado para o mal por causa desse pecado. Portanto, o arbítrio não pode ser livre. O homem possuía livre-arbítrio antes da queda. E aqui livre-arbítrio, como a teologia reformada muito bem define, especialmente no capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster. Ou seja, não é que o homem tinha a capacidade de acabar com os decretos de Deus, de mudá-los ou coisa do tipo. Isso é uma loucura. Livre-arbítrio, na definição reformada, teologicamente colocada, é o homem, antes da queda, ele tinha sim seu arbítrio livre, não era inclinado para nada. Ele poderia obedecer a Deus como de fato ele obedecia, sem nenhuma inclinação para o mal. E ele perde essa condição quando ele peca contra Deus, não tendo mais assim livre arbítrio. Para afirmar o livre-arbítrio, precisamos negar o texto de Efésios capítulo 2, Romanos praticamente inteiro, e várias outras porções da palavra de Deus. O homem faz a vontade da carne dos pensamentos, diz o apóstolo Paulo. Ele vive para si, vive para o prazer. E a conclusão é muito óbvia no final do versículo 3. Éramos, por natureza, filhos da ira. Mais uma expressão forte que Paulo usa aqui, e que também se aplica aos eleitos. Sim, antes de você ser convertido a Cristo, você estava, assim como eu, debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. E nessa condição permanecem todos aqueles que não são convertidos a Cristo. Eles permanecem debaixo da ira de Deus. E é uma ira justa. Veja, a palavra de Deus ela não é contra a ira em si mesma. O próprio Deus nos ordena a nos irarmos, mas não pecarmos. A ira, quando justa, ela é legítima. E o próprio Deus se ira contra o pecado, uma vez que ele é santo. Ele tem que condenar o pecado. Aí você talvez se pergunte, mas Alex, como é que os ímpios estão debaixo da ira de Deus se eu vejo tantas pessoas que usufruem de benesses nessa terra? Como eles estão debaixo da ira de Deus? Ora, ainda que você não consiga perceber isso tão claramente, a ira de Deus se manifesta na vida de cada ímpio, em uma ou outra área, de uma maneira muito mais forte em um tempo ou outro, mas eles estão experimentando essa ira de Deus durante as suas vidas. Não há paz de consciência no ímpio. Não há segurança eterna para o ímpio. Quando o ímpio se depara com a realidade da morte, ele se desespera. Entre outras coisas, o ímpio experimenta a ira de Deus frequentemente nessa terra. E essa ira se manifestará de uma forma muito mais abundante e eterna quando ele for falar com o Senhor, quando estiver diante do Senhor. Essa ira se manifestará para todo o sempre. E ele conclui, filhos da ira por natureza, lembrando assim o pecado original. O homem, ele peca porque ele é pecador. Essa é a condição natural do homem, desde a queda de Adão. Ele é pecador, ele já é concebido em pecado. Por isso ele não pode fazer outra coisa a não ser pecar. A não ser que Deus se revele a ele, o salve, o livre, e ele terá condições de lutar contra o pecado. Sem isso, ele sempre pecará. Isso não vai cessar depois da morte, não, irmãos.
para aqueles que não estão em Cristo. Há quem argumente isso. Já ouvi isso da boca de crentes. Como se o ímpio no inferno não fosse mais pecar. Será uma eternidade pecando contra Deus, falando contra Deus, pensando contra Deus. Só os crentes serão glorificados e perfeitamente santificados. Ouça o que diz o nosso catecismo, na pergunta 25. Na verdade, eu lerei algumas perguntas e respostas do catecismo que definem muito bem essa doutrina que está sendo exposta nessa manhã. Capítulo 25, pergunta 25 em diante do Catecismo Maior de Westminster, diz assim: em que consiste o pecado deste estado em que o homem caiu? Resposta: o pecado desse estado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão na qual este foi criado e na corrupção de sua natureza, pela qual ele se tornou inteiramente indisposto, incapaz e oposto a todo bem espiritual e inclinado a todo mal continuamente, o que em geral se chama de pecado original, do qual procedem todas as transgressões atuais. 26. Como é o pecado original transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade? O pecado original é transmitido de nossos primeiros pais à sua posteridade por geração natural, de maneira que todos os que assim procedem deles são concebidos e nascem em pecado. Pergunta 27. Qual é a miséria que a queda trouxe sobre o gênero humano? A queda trouxe sobre o gênero humano a perda da comunhão com Deus, o seu desagrado e maldição, de modo que somos, por natureza, filhos da ira, escravos de Satanás e justamente expostos a todas as punições neste mundo e no vindouro. E a 28. Quais são as punições do pecado neste mundo? As punições do pecado neste mundo são ou interiores, como cegueira do entendimento, sentimentos depravados, fortes ilusões, dureza de coração, remorso na consciência e afetos baixos. Ou exteriores, como a maldição de Deus sobre as criaturas por nossa causa e todos os outros males que caem sobre nós, em nosso corpo, bens, relações e empregos, juntamente com a morte. Está vendo como essa última pergunta aqui é muito clara em falar, por exemplo, de como a ira de Deus se manifesta sobre a humanidade que jaz agora no pecado? De muitas formas, tanto internamente como externamente, o ímpio experimenta o pecado. E nós, por ainda ser também pecadores, mesmo já salvos da pessoa de Cristo, também temos que lidar com as consequências do pecado ainda. Essas manifestações. Percebe como o nosso catecismo, mais uma vez, é tão preciso teologicamente, tão bíblico em afirmar as verdades aqui expostas em Efésios capítulo 2, usando inclusive a própria linguagem de Efésios. Essa, meus irmãos, é a doutrina da depravação total. Uma doutrina que ela é, infelizmente, impopular. Quem quer gastar uma manhã de domingo, como os irmãos estão fazendo aqui, para ouvir isso que está sendo dito aqui? Que a condição do homem sem Cristo é essa, de morto espiritualmente. Quem quer fazer isso? Eu digo de forma geral nas igrejas. Na verdade, muitos pela manhã nem tem culto acontecendo. E quando se acontece algum tipo de manifestação cultica, é para falar sempre do homem no centro, o homem como a criação de Deus ali mais especial, sempre colocando uma ênfase demasiada e uma antropologia não bíblica sendo pregada nestes púlpitos. Mas mesmo impopular, assim como outras doutrinas bíblicas, o nosso dever, enquanto pregador aqui falando, e dos irmãos de forma geral, é de absorvê-la, compreendê-la e, diante do nosso Deus, dar graças a Ele pelo que Ele fez por nós. Essa era a sua condição. Cada parte do seu ser foi corrompida pelo pecado e está morta. No caso, estava morta antes de Cristo. Mente obscurecida, sem enxergar a verdade, coração contaminado, sem desejar a verdade. Depravação total, irmãos, se refere à abrangência do pecado sobre o homem. Todo o ser do homem foi atingido, seu corpo e sua alma. A sua vontade, o seu intelecto e as suas afeições. É nesse sentido que afirmamos que a depravação é total. Cada parte do ser do homem foi atingida pelo pecado. Se você quiser saber o que dá de errado de hoje com o mundo, o que está errado com o mundo hoje? Qual é o problema do mundo?
Por que o mundo caminha dessa maneira? Por que a gente vê tanta miséria, fome, desgraça, guerra, morte? Parece que as coisas só pioram. Às vezes a gente tem essa impressão. Eis aqui uma explicação sucinta do porquê que o mundo caminha dessa forma. Toda a humanidade sem Cristo está morta. E eu quero que essa doutrina hoje, pelo menos eu oro para que isso aconteça, que o Espírito Santo de Deus aplique isso ao seu coração, ela desça para a sua mente e no seu coração de uma forma que você possa mudar a sua percepção, se você ainda não teve ela mudada, alterada, acerca de como você olha para o ímpio, por exemplo. A gente fica às vezes perguntando, até mesmo em igrejas reformadas, por que é que essa pessoa que eu conheço, que eu oro tanto, ela não vem a Deus, porque ela não ouve o Evangelho, porque parece que ela não consegue entender. Ora, está morta. Ela está morta. É por isso que ela não entende. É por isso que ela não aceita, é por isso que ela não quer ouvir. É por isso que quando você fala de Cristo, fala do Evangelho, isso é alguma coisa tão negativa aos seus ouvidos, é tão chato de ouvir. Ela não se interessa por essas coisas. Além disso, eu quero lembrar também nessa manhã que o que a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 2 deve conduzir a você a não confiar em nenhuma forma de governo humano. Sim, nenhuma forma de governo humano pode funcionar com pessoas que estão no estado de depravação. Veja o absurdo que é crentes confiarem em presidentes, em governadores, seja lá o que for, depravados. O absurdo que é isso. Ah, mas ele usa o nome de Deus. Ah, mas ele cita versículos bíblicos. E daí? Ele está morto. Morto. Se ele não conheceu a Cristo, ele está morto. E não somente homens. Formas de governo também. Alguns defendem a bandeira da democracia de uma forma tão assim, firme, contundente. Democracia. Um governo do povo, pelo povo, para o povo. Ora, se o povo é filho da ira e está morto em ofensas e pecados, a pior forma de governo é ter voto. Porque um povo depravado não vai escolher candidatos, não vai fazer nada que agrade a Deus com relação a mudar o país, a mudar a situação da nação. Confiar nisso, meus irmãos, é um absurdo para um cristão. Não pode. A única solução para o Brasil, para qualquer nação, é o que nós temos nos próximos versículos, do 4 em diante. Uma legislação não vai resolver isso, meramente. A política não vai resolver isso. Programas financeiros não vão resolver isso. Mudar de partido não vai resolver isso. Nada vai resolver o estado do nosso país, o estado da nossa cidade, dos nossos familiares, nada, se não for a intervenção divina. Isso aqui não é uma apologia a nós sermos indolentes e não fazermos nada pelo nosso país. Não é isso que eu estou afirmando aqui nessa manhã. O que estou afirmando é a confiança meramente em homens e em governos políticos que são depravados, que não conhecem a Cristo, estão mortos como se eles pudessem resolver o nosso problema. Deus precisa intervir. E é exatamente o que acontece versículos 4 em diante. Mas vou parar por aqui. Achava que ia dar tempo, mas pelo horário já, se eu for avançar do 4 até o 10, nós iremos certamente avançar mais ainda no horário do culto matutino. Eu espero não fazer isso. Então vamos lá, vamos parar aqui. À noite, se Deus quiser, ouviremos o que foi que Deus fez por nós e por que Ele fez isso. Eu não queria concluir essa primeira parte do sermão, sendo que à noite será só a segunda parte, o mesmo sermão, mas a segunda parte, deixando você com um sentimento de desesperança, como não tivesse nenhum tipo de esperança. Mas veja, o versículo 4 é muito claro. Ele começa, Paulo, dizendo, mas Deus fez algo por nós. Deus agiu em nosso favor. Estávamos mortos, mas o Senhor Deus nos deu vida. E somente por conta dessa ação divina é que hoje nos encontramos aqui, não somente com esperança, não somente com a
aqui o sentimento de que algo pode mudar. Não, a gente tem a certeza, é uma esperança que é certa, como eu já preguei aqui, certa do que Deus já fez por nós, já temos em Cristo, e do que Ele ainda fará por nós, para a glória do seu nome. Mortos antes de conhecer a Cristo, mas vivos agora por causa de Cristo. Essa é a sua condição nessa manhã, meu irmão? Você de fato está em Cristo? Você já foi vivificado? Ou você ainda está morto? O Evangelho parece soar aos seus ouvidos como algo ainda estranho. Ainda não desceu para o seu coração, você ainda não creu de fato na mensagem salvífica. Sonde seu coração nessa manhã. Clame a Deus por misericórdia. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. E confie somente em sua graça para a sua salvação. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos mais uma vez, e agora, ó Deus, pela tua palavra que nos lembra o estado do homem sem Cristo, que é terrível. Morte, depravação, rebelião, tudo contra o Senhor. Essa era a nossa condição, a semelhança dos Efésios. Não conhecíamos a Ti, ouvíamos a Tua palavra e não tínhamos o menor respeito, reverência. Andávamos conforme o mundo, o diabo e também a carne. Até que um dia o Senhor nos chamou. Até que um dia o Senhor nos salvou. Obrigado, Senhor Deus, por isso. Obrigado por nos trazer da morte para a vida. Obrigado, Senhor Deus, por nos fazer conhecer a Ti através do Teu Filho. E estarmos agora na posição em que Ele se encontra, como ouviremos mais tarde. Seguros, certos e grandemente abençoados pela graça do Senhor. Ó Deus, se alguém nessa manhã que ouviu essa pregação, essa primeira parte desse sermão, ainda se encontra morto, que o Teu Evangelho venha trazer vida a essa pessoa. Traz, ó Deus, essa pessoa à vida. Converte seu coração. Regenera. Dá a fé, bem como o arrependimento, para que creia no Senhor e seja salvo dos seus pecados. Oramos assim, confiando que já fomos perdoados, nós que estamos em Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.